Obrigado, senador. Senhoras e senhores, a população brasileira está acompanhando os trabalhos dessa CPI, de extrema importância, porque está jogando luz em cima de uma das principais violações ao principal bem jurídico, que é a vida humana. E o que mais me impressiona e me assusta, e aí eu quero trazer essa reflexão ao convidado, Osmar Terra, é que hoje um parlamentar iniciou a inquirição com uma fala do Dr. Drauzio Varella. Ora, é importante ressaltar que esse vídeo apresentado é de janeiro de 2020. Isso já foi dito aqui. Ou seja, antes da OMS ter decretado estado de pandemia, que aconteceu em 11 de março de 2020. E antes de qualquer brasileiro ter morrido da doença. A primeira morte aconteceu em 12 de março de 2020. Então, houve uma grande distorção com a veiculação dessa fala absolutamente descontextualizada. O senador Randolph, com bastante propriedade, apresentou um vídeo recente com a fala do Dr. Drauzio Varella pedindo desculpas pelo equívoco. Certamente, especialistas também cometeram erros ao longo da pandemia. O que buscamos demonstrar aqui com essa CPI é a responsabilidade por insistir nos erros e formular políticas públicas com base nesses erros. E aqui eu quero ressaltar que eu achei curioso o fato do vídeo ter sido utilizado para justificar os erros do governo federal. Vejam bem, colegas senadores e a população brasileira, o próprio parlamentar da base governista admitiu os erros da gestão Bolsonaro. Consequentemente, comprometeu o senhor Osmar Terra. Eu cito aqui alguns desses erros. Foi admitido o erro de que o presidente ter dito gripezinha. Diga-se de passagem, foi posterior, o presidente falou isso, posterior à decretação do estado de pandemia e à morte de brasileiros. Foi admitido também o desastroso plano governamental de imunidade de rebanho através da contaminação da população brasileira. Foi admitido também que o governo Bolsonaro não via a pandemia com o grau de seriedade necessário. Foi admitido que o governo Bolsonaro foi e ainda é contrário ao distanciamento social. Veja que são provas irrefutáveis. Contra fatos não há argumentos, e isso não é uma fala de um senador do partido A, B ou C. O que se busca aqui é apurar os fatos, trazendo provas de natureza objetiva e subjetiva e atribuir a responsabilidade penal, civil e administrativa. E o senhor está equivocado quando transfere isso para os governadores, porque quem tem personalidade jurídica de direito público externo para celebrar contrato para aquisição de insumos e vacinas é o Estado brasileiro, através do presidente da República e do Ministério da Saúde. E a decisão do Supremo, o próprio Supremo desmentiu o presidente da República e o Ministério da Saúde, quando vocês têm o argumento de que tirou a responsabilidade do governo federal. Muito pelo contrário, a competência ela é concorrente. O que o Supremo diz foi simplesmente que a competência é de União, Estados e municípios. Em uma expressão muito simples, eu creio que o tiro saiu pela culatra quando utilizaram esse vídeo do Drauzio Varella querendo justificar todos os erros do governo Bolsonaro, que tem essa digital nas 503 mil mortes, eu não tenho dúvida. E se o Estado brasileiro, através de sua instituição, como é o Ministério Público Federal, não tiver a hombridade de deflagrar um crime de responsabilidade do presidente, o Tribunal Penal Internacional assim o fará. Eu queria aqui deixar claro que Vossa Senhoria fez inúmeras previsões e nenhuma delas funcionou. Dentre essas previsões, eu pontuo que o senhor disse que era impossível prever a progressão da doença da Covid-19. Mas o senhor se enganou, porque uma pesquisa da Universidade de Oxford, de maio de 2020, previu 478 milhões de mortes no Brasil, marca que já ultrapassamos.
mesmo com as informações limitadas disponíveis à época, foram capazes de acertar a previsão. Então, eu fico aqui e quero questionar. O Brasil é o país com mais mortes por milhão entre os mais populosos do mundo. Eu cito aqui, Indonésia tem 270 milhões de habitantes, morreram 54 mil. Paquistão, 216 milhões, morreram 22 mil. Brasil, 211 milhões, morreram 503 mil. Nigéria, 201 milhões de habitantes, morreram 2 mil. Bangladesh, 163 milhões de pessoas, morreram 13.548. Osmar Terra, meu querido deputado, a que Vossa Excelência atribui essa diferença? Países que eu citei aqui, Indonésia, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, oscilam entre 163 milhões e 270 milhões da sua população, sendo que o Brasil aponta 503 mil brasileiros e brasileiras enlutados, famílias enlutadas que estão aí chorando pelos seus pais, mães, tios. A que Vossa Excelência atribui essa diferença? Houve falha do governo federal na condução das políticas de combate à pandemia? Senador, eu queria agradecer aí a sua pergunta e dizer o seguinte, senador, eu não parto do princípio que tudo que eu falo é correto como a ciência manda, né? Mas eu procuro fazer isso, buscar a ciência. Como eu também não admito eu não aceito que quem acha que trancando as pessoas em casa, fechando as lojas, fazendo lockdown em quarentena, está se fazendo ciência. Isso não existe comprovação disso, né? Eu tenho dados, eu tenho 32 trabalhos publicados que eu vou deixar à disposição da CPI, inclusive da Universidade de Stanford, comparando um ano de pandemia, mostrando que não tem nenhum impacto fechar, trancar, porque o contágio acaba sendo maior na aglomeração, e a aglomeração dentro de casa. Esse é o maior contágio que tem hoje no Brasil, né? Por pessoas que saem para trabalhar, que não podem deixar de trabalhar porque são serviços essenciais e que é mais da metade da força de trabalho do Brasil. Então, os estados se fecharam e acharam que com isso fica em casa, só estavam resolvendo o problema, não resolveram. Essa cota aí das mortes, nós temos que analisar qual é a importância dos governadores. Ou os governadores não têm importância nenhuma. Sumiram os governadores, é só o presidente que comanda alguma coisa, ou a estratégia que foi feita no Espírito Santo, que é um estado muito comprometido, com um número elevado de mortes, né? Eu acho que até pela vizinhança que tem com o Rio de Janeiro, que foi muito comprometido também, né? Mas o Espírito Santo é um estado que está entre os que têm maior número de casos de morte no Brasil, né? Então, essa diferença, por que outro estado tem menos, outro estado tem mais? O Brasil é como se fosse um continente, cada estado funciona como um país. E hoje, com a decisão do Supremo, eles ficaram muito mais dependendo das decisões dos governadores, que o presidente não pode interferir, do que qualquer outra coisa. Então, não dá para eliminar. Não dá para eliminar. Não, só para contribuir. Por favor, senador. A população brasileira. O Supremo Tribunal Federal, ele declarou por nota, e eu vou ler para o senhor, a Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal esclarece que não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais de que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Na verdade, o plenário decidiu no início da pandemia, em 2020, que a União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área de saúde pública para realizar ações de mitigações dos impactos do novo coronavírus. Esse entendimento foi reafirmado pelos ministros do STF em diversas ocasiões, ou seja, conforme as decisões, é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia. E aqui eu quero fazer um esclarecimento que o Estado do Espírito Santo está sendo um exemplo do país no combate ao Covid-19.
O governador Casagrande tem feito enfrentamento, ao contrário do presidente da República, ele não é negacionista, acredita na ciência, se for necessário lockdown faz, se for necessário distanciamento faz, a utilização de máscara faz. Agora, esse governo não acredita em distanciamento social, não acredita em vacina e difunde a utilização de vermífugo, de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, e é contra a vacina, nega a ciência. Espera aí, nós estamos aqui... Não, senhor, por gentileza, eu estou inquirindo o senhor, e o senhor tem que entender que o senhor está na qualidade aqui de prestar um depoimento, porque o senhor está falando do Espírito Santo, e o Espírito Santo está tendo um comprometimento com o principal bem jurídico, que é a vida humana, o que não aconteceu com o governo federal, do qual Vossa Excelência fez parte. Então, quem de qualquer forma concorre para um crime deve responder. Eu não estou excluindo responsabilidade de prefeitos e governadores. Isso é uma premissa do artigo 29 do Código Penal, que diz que quem de qualquer forma concorre para o crime responde pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade, seja autor, coautor ou partícipe, seja por ação ou omissão, porque a responsabilidade de proteger o bem jurídico, que é o principal bem jurídico, é do Estado brasileiro. Porque a saúde pública é um direito de todos, mas é dever do Estado. Está expresso no artigo 6º da Constituição Federal e no artigo 196, e que a omissão do governo federal é relevante. Daí a responsabilidade criminal. Isso não sou eu que estou falando, deputado. Isso está no artigo 13, parágrafo 2º da linha A do Código Penal, que diz que a omissão é penalmente relevante quando o agente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E diz mais, que o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa, e considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O governo federal teve um comportamento positivo por ação, devendo ser responsabilizado criminalmente por essas mortes, e também um comportamento por inação, por omissão, quando ele não adquiriu os insumos, as vacinações, quando ele incentiva a aglomeração, quando ele difunde a imunidade por rebanho, quando ele nega a ciência e difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica. O senhor pode trazer quantos artigos o senhor quiser, mas eu pergunto, de todos, aqui você tem aí, o senhor mesmo diz que tomou cloroquina e tomaria novamente, porque não há outra alternativa. No entanto, todas as sociedades médicas especializadas, assim como a OMS e a OPAS, são contrários à indicação da cloroquina e de todos os outros medicamentos do chamado kit Covid. Aqui o senhor atribui essa posição unânime das organizações médicas contra esses medicamentos. Está havendo uma conspiração contra os brasileiros? É uma conspiração do mundo? A ciência está contra o Brasil, é isso? Então nós temos que dar à população brasileira ivermectina, azitromicina. O que salvou o senhor não foi a cloroquina, foram os brilhantes médicos que o atenderam, coisa que a população pobre não tem, porque a população pobre morre no Sistema Único de Saúde. A população pobre está morrendo nos corredores dos hospitais públicos, porque o senhor não precisa de fazer uma tomografia, uma cintilografia, uma ressonância magnética, como a população pobre precisa. E sabe quando ela vai fazer isso? Daqui 1 ano, 2 anos, quando já não estiver mais aqui. Essa pandemia só veio agravar a situação dos pobres. E isso tem que ser dito. Agora, não cometa essa injustiça com a população brasileira. Por favor, o senhor é um médico, respeite a ciência. Todo médico, um médico pode ser um cientista, mas nem todo médico é um cientista. Ciência se faz dentro do laboratório, com pesquisa aprofundada com seus pares. O senhor não pode utilizar a população, o paciente no consultório, como cobaia para difundir uma medicação sem nenhuma comprovação científica. Por favor, tenha hombridade e respeite a ciência. O senhor não está respeitando a ciência quando difunde a utilização dessa medicação sem nenhuma comprovação científica. O senhor tinha que estar defendendo, tinha que estar falando para o presidente, por gentileza, use máscara, não aglomere, não participe de movimentos antidemocráticos, respeite o principal bem jurídico, que é a vida humana. Mas o principal bem jurídico está sendo violado, quer seja por ação, quer seja por omissão. E essa digital tem
Tem, mais cedo ou mais tarde vai alcançar a responsabilidade do presidente da República, e não só dele, dos ministros que por lá passaram, de qualquer governador que fez mau uso de verba pública, porque eu volto a falar, quem de qualquer forma concorre para o crime deve responder pelo mesmo crime. Então, por favor, só para um desabafo para concluir, respeite a ciência, respeite a medicina. O senhor é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, salvo engano, no que peça a especialização do senhor, não seja em infectologia ou epidemiologia. Mas então respeite a ciência, por favor. Concluindo, senador. Presidente, sem mais perguntas.